Valendo! Aula 9 do nosso curso de sintaxe para concursos Enem, IF e para você que quer aprender português. Aula passada nós vimos período composto por coordenação, retomando, para dar continuidade, onde nós vimos as orações coordenadas. O que difere? As orações coordenadas, como nós vimos na aula passada, quem não viu, veja. Quem já viu, reveja. As coordenadas são orações que não mantêm relação de dependência sintática, uma em relação à outra. Elas são sintaticamente independentes. Certo? Elas são coordenadas, apenas alinhadas, unidas por conjunções coordenativas, onde nenhuma oração exerce função sobre a outra. Hoje nós vamos iniciar o estudo do período composto por subordinação. Continua a ideia, período composto. Vamos trabalhar com mais de uma oração. Só que agora, diferente da coordenação, as orações do período composto por subordinação, elas exercem uma em relação à outra, uma dependência sintática. Uma vai exercer função sintática em relação à outra. E nós começamos hoje pelas orações substantivas. Aí agora começa a complicar um pouco, por quê? Porque para entender bem esse assunto, o aluno tem que ter entendido bem o período simples, os termos da oração do período simples, as funções sintáticas do período simples. Tem que saber o que é um sujeito, porque eu vou ter aqui uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Qual é essa, professor? É aquela que tem função de sujeito. O aluno vai ter que lembrar o que é um objeto direto. Por quê? Lá no período simples, eu tinha um termo exercendo função de objeto direto. Aqui eu vou ter uma oração substantiva exercendo função de objeto direto. Só que eu não posso chamar essa oração de objeto direto. Eu vou ter que chamá-la de oração subordinada substantiva objetiva direta. Que função essa oração tem? Função de objeto direto. Ela vai exercer a mesma função que um termo exerceria lá no período simples. Só que aqui eu vou ter um objeto direto sendo exercido por uma oração inteira, e não só por um termo. Tá certo? Poderia ser assim. Ó. O motorista admitiu o erro. Beleza. Olha só. Quantos verbos eu tenho aí? Eu tenho um verbo. Só. Eu tenho o verbo admitiu. Portanto, eu tenho um período simples. Oração absoluta, tudo ok. E esse período simples, ele está totalmente completo sintaticamente. Eu tenho um verbo, admitiu, eu tenho o sujeito da oração, o motorista, e eu tenho o complemento do verbo, o erro. Vejam onde eu quero chegar. Esse complemento eu chamo de quê? Vou tirar o nome complemento, vou tirar o Czinho e vou botar objeto direto. Que é o nome que ele exerce. Tá certo? Objeto direto. Pois bem, voltemos para cá. O motorista admitiu o erro. Observe que, se eu for fazer uma análise morfológica, eu vou ter aqui um artigo, eu vou ter aqui um substantivo motorista, exercendo função de sujeito, e, na verdade,
exercendo função de núcleo do sujeito, né? O verbo, já falamos, o verbo significativo, que é um verbo transitivo direto. Quem admite, admite algo. Admitir o quê? O erro, objeto direto. Observe que esse O é artigo também, e esse erro é substantivo. Eu tenho um substantivo, olha só, exercendo a função de objeto direto, que são as funções que o substantivo pode exercer. Objeto direto, complemento nominal, predicativo, aposto, sujeito, por aí vai. Núcleo do sujeito, tá certo? Então eu tenho aí uma oração absoluta, um período simples. Agora, se eu pegar essa frase parecida e fizer assim, ó, o motorista, vocês vão entender porque que eu fiz isso aqui. O motorista admitiu que errou. Observe que agora eu não tenho mais um verbo. Agora eu tenho dois verbos. Tem o verbo errou e tem o verbo admitiu. O que a regra diz? Todo enunciado constituído de verbo é oração. E o número de orações é contado a partir do número de verbos. Se eu tenho dois verbos, duas orações. Se eu tenho duas ou mais orações, período composto. Olha só. O que eu tenho aqui? Dividi aqui. O motorista admitiu, primeira oração. Que errou, segunda oração. Observe que se eu disser assim, o motorista admitiu, está incompleto. Vai faltar alguma coisa. Vai faltar o quê? Vai faltar exatamente o objeto direto. Por quê? Porque admitiu é um verbo transitivo direto. Que errou. Que errou vai exercer função de objeto direto. Só que agora eu não posso dizer que errou é um objeto direto. Por quê? Porque agora eu tenho verbo. E como eu tenho verbo, eu tenho oração. Eu vou dizer que essa oração exerce função de objeto direto. Portanto, eu vou dizer que isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Beleza, professor. Mas por que errou minha oração? Vamos lá. É oração porque tem verbo. É subordinada porque exerce uma função em relação à principal. É substantiva porque exerce uma função típica de substantivo. E é objetiva direta porque a função de substantivo que ela exerce nessa oração é exatamente função de objeto direto. Portanto, ela é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. E daí segue. Quando apareceu uma função, uma oração com função de objeto indireto, eu vou ter um verbo, eu vou ter uma oração objetiva e direta. É, Marielle, o nome é bonito e é grande. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Função de objeto direto. A primeira lá, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Função de sujeito. Depois, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Função de objeto indireto. Depois, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Isso é um O aqui, viu? Função de complemento nominal. Aí depois, oração subordinada, substantiva, predicativa. Função de predicativo. E depois, oração subordinada, substantiva, apositiva. Tem função de aposto. Então, aqui, nós vamos ver que as orações, elas têm as mesmas funções sintáticas dos termos equivalentes a substantivos. Por isso, eu fiz questão de trazer os dois exemplos. Ó. O erro, que errou, é substantiva porque corresponde, porque equivale ao substantivo erro.
porque exerce função do substantivo erro. Por isso que é chamada de substantiva. É oração por quê? Porque tem verbo. Tem verbo é oração. É subordinada por quê? Porque completa a oração principal. Porque mantém uma relação de subordinação à oração principal. Por que é substantiva? Porque exerce função típica de substantivo. Função de sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, predicativo e aposto. Aí, a função é que vai dar o nome. Função de sujeito, subjetiva. Função de objeto direto, objetiva direta. Função de complemento, completiva nominal. E por aí vai. Certo? Primeiro, vamos entender o seguinte. Nós até então, na aula passada, falávamos sobre oração coordenada. Assindética, que é aquela que não tem conjunção, e oração coordenada sindética, que é aquela que tem conjunção e que é a conjunção que vai dar o nome à oração, lá na coordenação, né? Conjunção aditiva, coordenada sindética aditiva. Relembrando, né, lá. Conjunção explicativa, por exemplo, oração coordenada sindética explicativa. E a outra oração, assindética. Por aí vai. Aqui, esquece essa história de assindética e sindética. No período composto por subordinação, nós vamos ter dois tipos de oração. Oração principal e oração subordinada. A pessoa achei que uma era oração assindética e a outra era subordinada. Não, aqui não tem história de assindética. Aqui, na subordinação, a oração, eu costumo dizer isso para ficar fácil para os alunos, a oração que não tem conjunção, guardem isso aí, a oração que não tem conjunção, lá na coordenação eu chamo de assindética, sem conjunção. Aqui, para facilitar a vida do galera, na subordinação, eu digo que a oração que não tem conjunção é a oração principal. Acabou. Acabou. A oração que não tem conjunção na coordenação é a assindética. Na subordinação é a oração principal. Certo? Não tem conjunção na oração principal. A oração coordenada sindética, lá nas coordenativas. Aqui é a oração subordinada. Nesse primeiro momento, substantiva alguma coisa. Esse alguma coisa vai depender da função que ela vai exercer. Depois, subordinada adjetiva. Depois, subordinada adverbial. São esses três tipos que nós estudaremos aqui na subordinação. Pois bem. Oração principal. Não tem conjunção. Grifem aí, anote isso aí no cantinho do caderno. Oração principal não tem conjunção. A principal conjunção de agora sim, agora a oração subordinada sempre, a menos que ela seja reduzida, ela vai ser iniciada, se ela for desenvolvida, ela vai ser iniciada por conjunção. Pelas famosas conjunções integrantes. Quais são elas? Que geralmente se inicia pela conjunção que, a oração subordinada, geralmente substantiva, geralmente se inicia pela conjunção que, e em alguns casos, pela conjunção se. Tá certo? Que são chamadas de conjunções integrantes. Mais informação. Orações substantivas são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Isso não está no slide. Anote agora ou anote quando você for rever a aula. As orações principais ou a oração principal não tem conjunção. A oração subordinada substantiva geralmente se inicia pela conjunção que ou pela conjunção se. Ambas chamadas de conjunção integrante. Porque integram ali, né? Integram a oração, tá certo? Professor, sempre, sempre. Ou que ou se. Mas eu estou falando das substantivas. Quando nós formos estudar as adverbiais, vão ser a oração subordinada adverbial é iniciada pela conjunção subordinativa adverbial. O pronome
A subordinada adjetiva vai ser introduzida pelo pronome relativo. Que, cujo, por aí vai. Tá certo? Informações para vocês irem captando aí. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho a oração principal. Por que a principal? Primeiro, porque ela não tem conjunção. Eu acho que isso já resolve tudo. Segundo, porque ela é a base para que a oração subordinada exista. Tá certo? Eu tenho a oração principal, substantiva, que ela é incompleta. Nas orações substantivas, é sempre assim. Olha só o que eu vou dizer agora. A oração subordinada é sempre um termo que falta para completar a oração principal. Em se tratando de substantivas. Orações subordinadas substantivas. Como é que vai ser isso? Eu vou ter ali um verbo de ligação, por exemplo. Eu vou ter ali um predicativo, mas vai me faltar o sujeito. Então, eu já sei. Se na oração principal eu tenho um verbo de ligação e um predicativo, o que falta? Bem, a estrutura seria sujeito, verbo de ligação e predicativo. Se eu já tenho o verbo de ligação, já tenho predicativo, o que está faltando? O sujeito. Então, o sujeito vai estar onde? Lá na oração subordinada. Se o sujeito vai estar na oração subordinada, essa oração vai se chamar oração subjetiva. Entendem isso? A oração subordinada, substantiva, a oração é sempre um termo que está faltando na oração principal. Por exemplo, se na oração principal eu tenho sujeito e o verbo transitivo, na oração principal, o que está faltando? Pessoal, está faltando o verbo transitivo direto. O que falta? Pronto. Olhei para a estrutura da oração principal. Vi que tem ali o sujeito, vi que tem ali o verbo transitivo direto. Parou. O que está faltando? Bem, está faltando o objeto direto. Está onde? Está lá na oração subordinada. Então, eu vou chamar a oração de oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. É só isso. Para facilitar a vida de vocês, é só isso. As orações subordinadas, eu vou repetir. Substantivas, em especial, nessas que nós estamos vendo hoje, o termo, perdão, a oração substantiva, subordinada, vai ser sempre alguma coisa que está faltando na oração principal. Então, o importante é você conhecer a oração principal, saber até onde ela vai e, a partir daí, analisar. Bem, aqui tem o sujeito. Se já tem o sujeito, ela não pode ser subjetiva. Tenho agora aqui um nome incompleto. Então, está faltando o quê? O complemento nominal. Está lá na oração subordinada. Se na principal já tem o sujeito e o nome incompleto, falta o complemento. Está onde? Na oração subordinada. Então, a oração subordinada vai se chamar oração subordinada substantiva completiva nominal. Certo? Deixa eu ver se eu estou sendo claro até agora. Esse assunto é assim mesmo. Ele é meio cheio de informações. Até agora, tá ok aí, jovens? Ok. Onde está o Bertinho? Estará cozinhando um macarrão? Bertinho largou o macarrão, viu, Maria? Vamos lá. Ele correu. Hein? Ele correu. Correu. Vamos lá. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ela é a mais choquinha das que existem, das 6 que existem. Por quê? Porque ela tem mais de uma possibilidade de ocorrência. Existem 5 construções, 5 casos em que a oração pode ser subordinada, substantiva, subjetiva. Ou seja, 5 casos em que a oração pode exercer função de sujeito. Funciona como sujeito, olha só. Logo,
se a oração subordinada não exerce, aliás, exerce função de sujeito, é porque não tem sujeito. Está faltando o sujeito lá na oração principal. Então, olha só as possibilidades. Primeiro caso, verbo de ligação mais adjetivo, mas também pode ser substantivo ou advérbio. Mas aqui a oração, essa aqui é a estrutura da oração principal. Quando entra aqui que ou se, já é a oração subordinada. Como é que eu vou saber na hora da prova? Dê uma dica? Geralmente é assim. Ó. Procura a conjunção e divide. Da conjunção para trás, oração principal. Da conjunção em diante, oração subordinada. Acabou. Aí fica fácil de você agora entender o que eu falei. Né? Se você sabe separar a oração principal da oração subordinada, e o marco para essa separação é a conjunção que ou se, agora você vai analisar a estrutura da redação. Olhou para a redação e viu que existe um verbo de ligação, ser, e existe o substantivo. Seria verdade? Por quê? Que as pessoas têm o poder de mudar. Aqui eu tenho a oração principal, que é uma oração sem conjunção, e aqui eu tenho uma oração que vai exercer função de sujeito. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Que as pessoas têm o poder de mudar. Ou uma pergunta de mudar, essa oração é oração porque tem verbo, é subordinada porque completa a principal, é subordinada à principal, é dependente da principal, é substantiva porque exerce uma função típica de um substantivo. Que função é essa? Função de sujeito. Portanto, ela é subjetiva. Esse é um dos casos. Verbo de ligação mais adjetivo, ou verbo de ligação mais substantivo, ou verbo de ligação mais advérbio. Ou seja, um verbo de ligação mais um nome. Tá certo? Vai ter outros exemplos. Depois do julgamento pelo STF, está certo tal, 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 tal. Está certo se. São os outros exemplos. Primeiro caso. Segundo caso. Eu vou ter na oração principal, eu vou ter um verbo na terceira pessoa, um verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular, mais o se, que nesse caso, o se é partícula passivadora, não é indicação de indeterminação do sujeito. Eu tenho uma oração na voz passiva, tá certo? Então, eu tenho aqui a oração principal, nessa estrutura, verbo na terceira pessoa do singular, mais se, na função de partícula passivadora. Mais que e se, ou se, que é a oração subordinada. Está se comentando que verbo na terceira pessoa dos mais se. O que eu tenho? Oração principal. Que ele explica muito bem a matéria. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. O que eu tenho aqui? Eu tenho o predicado da oração. Eu tenho o verbo e o complemento. Só que eu não tenho o sujeito. Está se comentando o quê? Que ele explica muito bem. Essa pergunta, aliás, essa resposta está se comentando o quê? É a resposta que me indica que ele explica muito bem, é uma oração que vai exercer a função de sujeito da oração. Portanto, é oracional. O que eu tenho aí? Uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, que é chamada também na gramática de sujeito oracional. Ou seja, o sujeito exercido, a função de sujeito exercida por uma oração inteira. Certo? Mesmo caso aqui. Não se sabe se haverá aula, viu, se tal, 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 tal. Terceiro caso.
Agora eu vou ter, na oração principal, uma locução verbal. Como é que eu falo uma locução verbal? Ser mais particípio, estar mais particípio, ficar mais particípio. Em qualquer situação eu tenho locução verbal. Então, no terceiro caso de oração subordinada, substantiva, subjetiva, na principal eu vou ter uma locução verbal mais o particípio. Ou eu vou ter uma locução verbal ali. Né? E eu vou ter depois a oração principal. Perdão, subordinada. Olha só. Foi dito. Locução verbal. Foi dito o quê? Que todos ficaram satisfeitos com o resultado. Foi dito oração principal. Agora para a locução verbal. Que todos ficaram satisfeitos, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Oração porque tem verbo, subordinada porque completa a principal, é um termo que falta a principal, portanto, completa o. Substantiva, porque exerce função de substantivo. Que função é essa? Função do sujeito. Sujeito oracional. Foi dito o quê? Que todos, tal, 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 tal. O que foi dito? Que todos, tal, tal, tal. Função do sujeito, oração substantiva, subjetiva. Quarto caso, para a gente não perder muito tempo. Na oração principal, eu vou ter parecer, ou convir, ou suceder, ou acontecer, ou ocorrer, ou importar, mais que, ou mais se. Convém, oração principal. Convém o quê? Convém que todos estudem com frequência. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Não me importa nem um pouco importar. Não me importa nem um pouco é a oração principal. Não tem conjunção. Não completa a outra é que completa ela, outra é a principal. Se o concurso será difícil, é oração, porque tem verbo, é subordinada, porque completa a principal, é substantivo, porque exerce função de substantivo, e é subjetiva, porque essa função é a função do sujeito. Quinto e último caso, para nós nos livrarmos das subjetivas, que elas são realmente chatinhas. O que eu vou ter? Eu vou ter, na oração principal, verbos conhecidos como os verbos psicológicos. Interessar, surpreender, aguardar, por aí vai. Então, a oração principal vai ser constituída por um desses verbos psicológicos. Aí depois vem a subordinária. Não me interessa oração principal. Agora, não acho aqui a candidata para riscar de novo. Achei. Oração principal. Se seus problemas não foram resolvidos, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Certo? Então, esses são os casos em que, esses são 5 tipos de casos, 5 tipos de casos em que a oração pode aparecer para vocês na forma de subjetiva, ou seja, exercendo função de sujeito. Convém atentar para a estrutura da oração principal, sempre. Certo? Depois, essa é mais tranquila, que é a oração que exerce função de predicativo do sujeito. Que apresenta o verbo de ligação, ou o verbo ser, ou mais raramente o verbo parecer. Olha só. O certo é que todos querem felicidade. O certo é que todos querem felicidade. Aqui eu tenho um substantivo. É o que? É certo. É o que? É o certo. Oração principal. Que todos querem felicidade é uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Está exercendo função sintática de predicativo do sujeito
o certo. O certo é sujeito da oração. Agora eu tenho um sujeito. Se eu já tenho um sujeito, eu não posso dizer que essa oração, que todos querem felicidade, é uma oração subjetiva, porque eu já tenho sujeito na oração principal. Está entendendo? Se eu já tenho sujeito na principal, eu não posso dizer que é subordinado também tem função de sujeito. A oração subordinada vai ser um termo que falta na principal. Eu tenho o sujeito certo e tenho o verbo de ligação, o que falta? O predicativo do sujeito. Está aí. Que todos querem felicidade. É uma oração que está exercendo função de predicativo. Certo? A questão não é se eles vão condenar os corruptos. Por aí vai. Mesmo caso. Se eles vão condenar os corruptos, é uma oração que exerce função de predicativo do sujeito de a questão. E por aí vai. Certo? Subordinada, substantiva, objetiva direta. Nós vimos agora há pouco, né? Exerce função de objeto direto. E pode apresentar lá na oração principal tanto um verbo transitivo direto quanto um verbo bitransitivo, que é o quê? Transitivo direto e indireto. Lá na oração principal vai aparecer ou um verbo transitivo direto ou um verbo transitivo direto e indireto. Então a oração vai ser subordinada, substantiva, objetiva direta. Olha só. Esperamos, quem espera algo. Eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Aí tem aqui uma oração principal. Ora, se na estrutura da oração principal já tem o verbo transitivo direto, o que falta? Está faltando o objeto direto. Então está aqui ele. Que você aprenda português. Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque completa a principal. Substantiva, porque exerce função de substantivo. Objetiva direta, porque exerce função exatamente de um objeto direto, de um verbo transitivo direto que está lá na oração principal, precisando de um complemento. E segue o baile. O mesmo caso é com objetiva indireta. A situação é a mesma. Só que agora eu vou ter, na estrutura da oração principal, eu vou ter ou um verbo transitivo indireto ou um verbo bitransitivo, que é o direto e indireto. Por quê? Vai precisar de um complemento, com preposição. Então, a oração vai exercer, a oração subordinada vai exercer essa função. Não te informaram. Que informa de alguma coisa. Então, qual é a preposição? De que o concurso sairia este mês? Oração principal, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. E por aí vai. Professor insiste. Oração principal. Eu tenho sujeito e eu tenho o verbo transitivo indireto. O que é que falta? O objeto indireto. Em que eu tenha de estudar mais. Oração, porque tem verbo subordinada, porque completa a principal substantiva. Porque exerce função substantiva e objetiva indireta, porque essa função é exatamente completar o verbo com preposição. Portanto, função de objeto indireto. E por aí vai, seguem os exemplos. Completiva nominal. Agora, a gente sai do campo dos verbos e vai para o campo do nome. A completiva nominal, ela funciona exatamente como complemento nominal. Como o nome sugere aqui. De que? Da oração principal. Lá na oração principal, na estrutura, eu sempre disse, a oração subordinada é um termo faltante, é um termo que falta na principal. O que eu tenho aí? Substantivo ou adjetivo incompleto lá na oração principal. Portanto, eu vou precisar de uma oração que exerça papel de complemento nominal. Logo, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal. Como no caso aqui, ó, elas tinham certeza. Certeza. Nome incompleto. Substantivo incompleto. De que você aceitaria a sugestão? Oração, porque tem verbo. Subordinada, porque completa a principal. Substantiva, porque exerce função de substantivo. Completiva nominal, porque exerce exatamente a função de complemento nominal de um nome incompleto que está faltando lá na oração principal. Sempre.
sempre a oração subordinada substantiva é algo que está faltando na oração principal. Agora, eu tinha o sujeito, eu tinha o verbo, eu tinha um nome incompleto, mas me faltava exatamente o complemento nominal. Então, de quem você aceitaria a sugestão? Exerceu esse papel de complemento nominal. Mas eu não posso chamar de complemento nominal porque não é um termo, é uma oração. Então, oração completiva nominal. Substantiva, completiva nominal. E por aí vai. A positiva é aquela que exerce função de aposto. É fácil de caracterizá-la porque ela vem geralmente separada por 2 pontos, por vírgula ou mesmo por travessão. Então fica mais simples identificar a positiva, por essa característica de dela vir pontuada, tá certo? Quero apenas uma coisa de você, 2 pontos, que aprenda português. Oração subordinada substantiva apositiva. Quero apenas uma coisa de você, oração principal. Tenho um grande sonho, vírgula, que você aprenda português. Mesmo jeito, oração subordinada substantiva apositiva. Tenho um grande sonho principal. E aqui, agora com travessão, a minha vontade é que você aprenda português. Ou a minha vontade é que você aprenda português se realizou. Entre travessões. Que poderia ser também entre vírgulas. Não teria problema nenhum. Tá certo? Só para frisar isso aí. Fique ligado. A conjunção integrante da oração apositiva, ela pode vir implícita, ela pode vir oculta ali. Corre boatos na principal rede de televisão, a saber que o dono da emissora pretende vendê-la. Esse que, ele pode aparecer ou não. Pode dizer só assim, corre o boato na principal rede de televisão, a saber, o dono da emissora pretende vendê-la. Esse que, ele pode vir aqui implícito, certo? Subentendido. Agora nós temos orações justapostas. Como seria isso? Olha só. Além das tradicionais orações que nós já vimos, todas elas iniciadas por conjunção integrante, que e se, é bom que você saiba o seguinte. Primeiro, existem muitas orações que simplesmente não são iniciadas por conjunção alguma. Segundo, ou dois, existem muitas orações iniciadas por pronomes interrogativos. Que, quem, qual, quando. E por advérbios interrogativos. Onde, como, quando. Perdão. Sim. Onde, quando, como, por quê. O nome dado a esse tipo de oração é chamado de orações justapostas. Ou seja, elas não têm conjunção. Elas são apenas organizadas uma atrás da outra. Uma justaposta à outra. Vamos lá? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, justaposta. Achou pouco, Marielle? Apareceu agora justaposta. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. Achou pouco? Justaposta. Quem espera sempre alcança. Não tem conjunção nenhuma aqui. Elas estão apenas justapostas umas às outras. Oração subordinada, substantiva, predicativa, justaposta. O amor é quando a gente mora um do outro, sem precisar de conjunção, apenas organizadas. Quero, oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, justaposta. Quero aprender, quero entender. Entender o quê? Porque as guerras e a fome persistem no mundo. Mais uma oração sem conjunção. Subordinada, substantiva, subjetiva, subordinada, substantiva, objetiva, indireta, justaposta. Lembra-te, oração principal, de qual pessoa te salvou naquele dia, naquele momento. Oração
subordinada, substantiva, objetiva, indireta, justaposta. E a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, justaposta. Não tenho noção de quantas pessoas já ajudei nesta vida. Graças a Deus. Para finalizar, oração subordinada, substantiva, apositiva, justaposta. Sem conjunção, também. A saudade é como o sol de inverno, ilumina sem aquecer. Essas foram as nossas orações subordinadas, substantivas. Subordinadas, substantivas. Tradicionais e justapostas.